Você sabe como a calorimetria foi cobrada em 2019? Eduardo, qual a pergunta da questão? Ele te pergunta qual a temperatura final uma massa de água de 350 gramas vai atingir quando absorve calor oriundo da queima de 2,5 gramas de castanha. É legal porque ele fornece uma tabelinha energética em que 10 gramas de castanha conseguem fornecer 70 quilocalorias. Para que não ficasse tão de graça a questão, porque senão, o que você percebe? Já que ele pergunta a temperatura final, te fornecendo a temperatura inicial da substância água, você nota que vai ter que recorrer ao cálculo da variação de temperatura. A substância está absorvendo quantidade de calor, que provoca na substância variação de temperatura. Então você sabe que a quantidade de calor envolvida no processo ela é chamada de sensível. Por quê? Porque dentro da calorimetria você tem duas quantidades de calor, sensível e latente. Sensível é aquela que está associada a um aumento de energia cinética, que provoca variação de temperatura nas substâncias, e latente está associada a uma variação na energia potencial, que provoca mudança de estado físico. Como aqui no caso ele te fornece a temperatura inicial da substância e te pergunta a temperatura final, você nota que vai ocorrer variação de temperatura, então você nota que está associada à quantidade de calor sensível. Aí na mesma hora você usaria massa, calor específico, variação de temperatura. Aí você notaria que a massa fornecida de água, 350 gramas, calor específico da água, variação de temperatura, é o que você deseja. E a quantidade de calor que a substância água absorveu, você não tem. Aí você leria com calma no texto e perceberia que os 2,5 gramas de castanha conseguem te fornecer a quantidade de calor. É só fazer a regra 3 simples de acordo com a tabelinha que ele forneceu. Então vamos lá, 70 vezes 2,5 e 10 vezes a quantidade de calor. Então vou colocar aqui, ó. 10 vezes a quantidade de calor equivale a 70 vezes 2,5. 70 vezes 2,5. Essa quantidade de calor, 70 vezes 2,5 dividido por 10. 70 vezes 2,5, isso equivale a 175. Quando eu passar aqui esse 10 dividindo, quantidade de calor fornecida, 17,5 quilocalorias, tá? Cuidado. Porque se você notar, na tabelinha fornecida, que a cada 10 gramas da queima do alimento castanha é que são fornecidas 70 quilocalorias. Então aqui a unidade também tem que ser a quilocaloria. Pronto. Agora nós já sabemos que quantidade de calor a queima do alimento castanha fornece. Só que toma cuidado. É legal porque na questão tem um rendimento associado à questão. Ele deixa bem claro que apenas 50% do calor oriundo da queima é que consegue aquecer a água. Então você vai ter que ainda trabalhar com rendimento dentro da questão. O que é rendimento? Rendimento é o útil pelo total, independente de ser calor, independente de ser qualquer tipo de energia, independente de ser potência, toda a expressão de rendimento é o útil pelo total. Então, como o rendimento é de 50%, ele é de 0,5. Que quantidade de calor será utilizada para a queima, aliás, para a variação de temperatura que essa massa de água vai sofrer? É o que eu quero. É o que nós estamos precisando para jogar aqui dentro. Que quantidade de calor foi gerado na queima da castanha? 17,5. Esse é o total gerado durante a queima. Então, se você fizer rendimento aqui, você consegue identificar qual é a quantidade de calor que foi realmente utilizada para a variação de temperatura que a massa de água vai sofrer. Então, você multiplica aqui 0,5 vezes 17,5. Isso equivale a 8,75 quilocalorias. Tudo em quilocalorias, tá? Não esquece isso não. Como isso aqui está em quilocalorias, eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira, que é o prefixo quilo, tá bom? Então, ó, 8,75 vezes 10 elevado à terceira. 8,75, eu vou andar aqui 3 casas então. 1, 2, 3. Isso equivale a 8.750 calorias. Igual a 350 vezes 1, 350 vezes a variação de temperatura.
Quando você fizer esses cálculos aqui, 8.750 por 350, você vai encontrar 25 graus Celsius de variação de temperatura, mas tome muito cuidado com isso. Isso não é o gabarito da questão, tá? Porque o que ele pergunta, na verdade, é a temperatura final. Então, se essa massa de água estava a 20 graus e ela varia 25 graus positivamente, de 20 variando 25, ela vai a 45 graus Celsius. Este é que é verdadeiramente o gabarito da questão. Não esquece de apoiar o canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Assim você ajuda o produtor de conteúdo, que sou eu, e ajuda os seus amigos a sempre adquirirem cada vez mais conhecimento. Um beijão para todo mundo.